Olá, amigos da Safras TV. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro, e no vídeo de hoje de Conversa com Analista, eu entrevisto o Fernando Iglesias, ele que é analista de boi, carnes de safras e mercado, para avaliarmos a situação do mercado brasileiro de boi, agora neste final de setembro, e também tecer as projeções para o quarto trimestre do ano. Boa tarde, Fernando, tudo bem contigo? Boa tarde, Arno. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Safras TV. Bom, temos aí um mercado do boi com muitas novidades ao longo desse mês de setembro para a gente discutir, né? A volatilidade não tem sido suave, né? A gente tem visto um mercado bastante agitado nos últimos dias, então muita coisa para conversarmos. Tá certo. Eu lembro a você, assinante, que para ter acesso a vídeos de Safras e Mercado pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, o canal de Safras TV, assine as notificações para ficar por dentro dos mais completos assuntos envolvendo o agro brasileiro e internacional. A cada dia um novo vídeo para você no portal de Safras no YouTube. Também informo que você pode ter acesso à plataforma Safras, conhecê-la, clicando no site de Safras, em safras.com.br. Bem, Fernando, o mercado de boi registrou um cenário bastante difícil até o final de agosto, e em setembro parece que a gangorra mudou completamente, o mercado reagiu de uma forma bem expressiva, né, Fernando? Bom, vamos explicar todo esse movimento. É exatamente isso que o Arno mencionou aqui, que foi mencionado. Realmente nós tivemos uma queda muito agressiva entre os meses de julho e agosto. O fundo do poço, inclusive, foi dia 29 de agosto, tá? E agora o mercado se recupera de uma maneira extremamente agressiva, extremamente contundente. O que que aconteceu? Sim. Bom, primeiro eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Mostrar a nossa plataforma aqui para quem está nos acompanhando. Aqui está. Vocês podem perceber aqui, eu coloquei aqui nesse compartilhamento, coloquei três praças importantes na oferta de boi gordo, nas negociações da arroba do boi gordo. Eu coloquei aqui o boi gordo em Araçatuba, São Paulo, tá? Que essa semana está batendo negócios entre 235 a 240 por arroba. Coloquei aqui o sudoeste de Goiás, que também é uma região importante em relação a confinamento. E coloquei um estado que tem características muito interessantes quando se trata de pecuária de corte, que é Rondônia, Praça de Rolim de Moura. Uhum. É um estado que tem um status livre de vacinação status livre de aftosa sem vacinação. Tem um diferencial interessantíssimo para o mercado, para o contexto internacional, né? E é um estado que consegue produzir em regime extensivo quase que o ano inteiro. Certo. Enfim, e aqui também coloquei a B3, contrato outubro, que é o principal contrato dentro da B3 brasileira, que é essa curva amarela. Então, pode perceber aqui que a volatilidade tem sido muito acentuada no mercado do boi durante as últimas semanas. Como eu mencionei aqui, né, fazendo um corte mais recente, dá para perceber que o movimento de queda entre os meses de julho e agosto foi muito agressivo, e agora nós estamos no momento de rápida recuperação dos preços da arroba país afora. E o legal aqui desse gráfico, que esse gráfico está mostrando, que as curvas de preço ali que nós estamos mostrando aqui, elas são muito, a movimentação, apesar do patamar de preço ser diferente, a movimentação é muito parecida. São Paulo apresenta queda, Goiás apresenta queda, Rondônia apresenta queda, todos muito uniformes, né? Um movimento muito alinhado. O que que isso indica? E a recuperação também. A recuperação também acontece de uma maneira alinhada. O que que isso significa? Isso representa que o pecuarista que quiser fazer uso das ferramentas de proteção usando a B3, ele vai conseguir efetividade, ele vai conseguir um bom head, independente da região do país em que ele está. O que que é o head? O head é basicamente você se proteger da volatilidade de preço, encontrar um preço que seja interessante para o seu negócio e você conseguir margens que consigam uma boa, que te dê um bom retorno, uma boa lucratividade, tá? E esse É. gráfico mostra exatamente isso. Você consegue se proteger da volatilidade de preços fazendo uso da B3, fazendo uso aqui do mercado futuro para conseguir se proteger. Para o nosso telespectador entender, Fernando, melhor, essa alta do boi em setembro se deve a que fatores, basicamente?
Bom, para entender setembro, vamos voltar um pouquinho para agosto. Agosto, Uhum. para quem está nos acompanhando, foi o maior abate do ano. Tá? Só Certo, considerando dados de abate inspecionado, federal, estadual e municipal, foram aí mais de 3,2 milhões de cabeças de bovinos abatidas apenas em agosto. Maio, que foi o segundo maior abate, que era auge da safra do boi gordo, foi 3,1 milhões de cabeças de bovinos abatidas. Tá? Agosto, por que que isso aconteceu? Primeiro que tinha uma oferta muito grande de confinamento entrando no mercado na parte sul do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, foram estados que entrou um grande volume de animais confinados nessa época do ano. E na região norte, norte do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, foram estados em que o pasto perdeu qualidade e o pecuarista que atua nessas regiões não conseguiu segurar as boiadas, não conseguiu reter acabou negociando, acabou comercializando esses animais. certo. Agora, em setembro, as ofertas diminuíram bastante depois desse grande volume de animais ofertados em agosto. Enxugou muito rapidamente. E aqui eu quero aproveitar aqui já que estamos aqui ilustrando aqui o que aconteceu durante o mês de setembro, isso levou a um encurtamento das escalas de abate. O que eu quero mostrar para vocês, inclusive, é um novo conteúdo que nós temos aqui na nossa plataforma, que é exatamente essa guia aqui, essa aba da nossa plataforma, que faz menção exatamente às escalas de abate das indústrias. Tá? As escalas de abate que chegaram a operar aí, acima de 10 dias úteis entre julho e agosto, elas estão muito mais curtas quando nós olhamos para o contexto do Brasil. E aqui a gente pode perceber que isso acontece de maneira uniforme. A gente tem escalas mais curtas em São Paulo, no Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, a situação das escalas é crítica. Escalas aí muito curtas, o mercado sul-mato-grossense, basicamente, os frigoríficos estão quase naquela situação de que precisa comprar hoje para abater amanhã. Então, realmente escalas bastante apertadas em diversos estados brasileiros. Em função desse aperto da escala, o frigorífico teve que pagar mais para conseguir avançar nessa posição. E mesmo assim não tem encontrado grande volume de boiadas para dar sequência, para dar conforto a essas escalas. Agora, já sinalizando para o confinador, para o pecuarista que está aqui nos assistindo, outubro já tem uma incidência maior de animais confinados dentro do mercado. Tá? E isso tende a colocar um pouco de água nessa fervura dessa alta dos preços. Então é possível que esse movimento comece a perder força, comece a perder fôlego ao longo do mês de outubro. Quer dizer, a gangorra deve continuar no mercado de boi. Baixa, alta e possivelmente uma queda de novo agora em outubro, né, Fernando? Na verdade, o mês de outubro ainda reúne alguns pontos de suporte interessantes, né? Outubro, novembro e dezembro tem uma característica diferente. Sazonalidade é de muito boa demanda para essa época do ano, é normal. É o período em que entra 13º salário, é o período em que nós temos abono de férias, aquelas outras bonificações que entram nessa época do ano relacionadas a Natal, enfim. Tem também a criação de postos temporários de emprego, tudo isso motiva essa demanda dentro do mercado interno. Tá? E o outro aspecto que a gente precisa colocar também, né, que é o período em que a China faz os seus preparativos para atender aí a demanda de ano novo lunar. O fluxo de exportação vai seguir muito positivo, o resultado das exportações é bom em termos de volume. O problema, o X da questão desse ano de 2023 é a queda dos preços da carne bovina no mercado internacional. Não foi uma queda pequena, né? Ano passado nós trabalhávamos acima de 7 mil dólares a tonelada da carne bovina, com picos de negociação acontecendo ali, importadores chineses pagando até 8 mil dólares a tonelada pela carne bovina brasileira. Esse ano os negócios acontecem aí a 4.500 dólares por tonelada. Volume realmente não é um problema, o Brasil é dono aí de 1/4 do mercado global de exportação de carne bovina, é muito destacado nesse mercado e realmente a gente vê aí esse tipo de ambiente, esse tipo de cenário, dificultando um pouquinho, né? Precisaria realmente de uma evolução dos preços e, para isso, precisaria de uma recuperação econômica mais consistente na China. Certo. Para os meses assim de novembro, dezembro, o cenário também tende a ser bom, favorável ao mercado de boi em termos de preço e também de demanda externa?
Bom, o que nós imaginamos é uma acomodação, tá? O mercado pode bater ali um topo de 250, talvez num melhor dos cenários até 260. Já achamos um pouquinho mais complicado e, além disso, precisaria de um fato novo para justificar altas ainda mais robustas dentro do mercado do boi, tá? Mas em anos de volatilidade, existe a necessidade de você buscar realmente ferramentas para garantia de preço. Para o pecuarista se preocupar apenas com as questões que envolvem a porteira para dentro, né? Deixar, ficar tranquilo com relação aos preços, com a entrega das arrobas ali. Isso, a parte da porteira para fora, a gestão de risco, a gestão de preço, a gestão de comercialização, isso é fundamental hoje, por isso que a gente recomenda sempre o uso dessas ferramentas de proteção, buscar mecanismos de proteção que sejam aderentes para que você consiga ter a tranquilidade de se concentrar em outras questões que envolvem o negócio. Certo. Falando um pouco do lado do consumidor, tu acreditas que os preços tendem a ficar de que forma agora no último trimestre do ano, Fernando? Bom, O nós preço um pouco tivemos. mais acessível ao produtor, ao consumidor? Bom, aí a gente entra numa questão que é o varejo, né? As redes varejistas. Agosto, quando o mercado do boi estava no fundo do poço, estava ladeira abaixo, o que nós observávamos dentro do mercado era o seguinte: a arroba do boi gordo, naquela ocasião, acumulava uma queda de 30%. Nós discutimos isso em outro Safras TV, uma outra edição aqui. O Sim, atacado caiu de 19% a 25%, e os preços no varejo caíram de 8% a 12% de acordo com o corte. certo. Então, as redes varejistas basicamente pegaram esse momento em que a arroba do boi estava mais barato, que o atacado estava mais barato, para ganhar margem, tá? Então, para o consumidor brasileiro, ele não sentiu tanto assim essa queda. Ela esteve mais acessível, a carne bovina entrou no cardápio de uma parcela importante da população brasileira, tá? Mas, de qualquer forma, não teve todo esse repasse. Agora, para o último trimestre, com preços do boi escalando, com preços da carne também se recuperando no atacado, Sim. nós não acreditamos que o varejo não vai repassar esse preço. Então, a tendência é de preços um pouquinho mais altos para o consumidor final, até por conta da capitalização que marca o último trimestre. Tá? Uhum. Lógico, existem limitações. O Brasil sofre com algumas dificuldades macroeconômicas ainda, em especial no campo da renda. Isso mantém uma parcela da população, principalmente aquelas famílias que dependem de 1 a 2 salários mínimos para tirar o sustento, né? E elas vão seguir optando por proteínas mais acessíveis, vão seguir optando por frango, por ovo, por embutidos, que são proteínas que causam menos impacto na renda familiar. Carne Certo. bovina realmente entra ali para famílias aí a partir de 3, 4 salários mínimos, aí já tem uma dimensão de consumo um pouquinho diferente. Tá certo, então, Fernando. Eu agradeço a tua participação aqui para a Safras TV e lembro que se você quiser mais informações sobre Safras, você também pode acompanhar as redes sociais de Safras que estão presentes na descrição desse vídeo. Um grande abraço, Fernando, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa edição. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais, um abraço.